Tá vendo? Olha o cacto. Isso daqui era uma suculenta. Tá vendo? Na quarentena, todo mundo resolveu criar planta. Existiu ficou uma coisa assim, vamos criar planta porque não temos nada o que fazer dentro de casa, então cuidaremos de planta, não é mesmo? E aí, simplesmente, eu resolvi criar plantas também. Mas todas as minhas plantas morreram. Todas as plantas que eu tentei criar morreram. Vocês estão bagunçando ali o vídeo, cara. Dá licença. Dá licença, dá licença. Eu ganhei uma suculenta, eu ganhei cacto, eu ganhei vários tipos de plantinha, ganhei um manjericão também, ganhei uma outra planta que eu também não me lembro o nome da planta. Esses dias, conversando no trabalho, as pessoas falaram pra mim que criaram plantas também, e a gente naquele papo incrível, eu falei, cara, não consegui criar as plantas, porque todas as minhas plantas morreram. Todas as plantas que eu criei, não. Todo mundo, eu criei uma samambaia, eu criei uma pata de elefante, eu criei suculentas, absurdamente muitas suculentas e suculentas. E eu meio que até com vergonha, porque todas as plantas que eu criei na quarentena vieram a falecer. Uma pessoa lá do meu trabalho falou uma coisa pra mim que eu fiquei muito tocada com aquilo. E me fez grandes reflexões, lições incríveis que aprendi com as plantas. Hoje falaria das lições que aprendi com as plantas. Mas você tem que entender qual o lugar que a planta quer ficar. Porque nem sempre o lugar que a gente coloca a planta para tomar sol e para tomar chuva também, não é o lugar que ela gosta. Existem lugares específicos que as plantas gostam de ficar. E aí aquilo me deu Além dos cuidados específicos que cada planta tem, não que eu seja uma expert em planta, vide as plantas que eu criei. Olha só o meu cacto, que nem é de morrer cacto, mas eu consegui deixar o cacto morrer. Existem lugares que a planta gosta de ficar e você tem que descobrir que lugares são esses dentro da sua residência. E pensando, olha que lição incrível que a planta me ensinou. Porque se a planta, que é um ser que a gente não dá muita atenção, não tem sequer um sistema nervoso, tem as suas preferências e as suas vontades em lugares diferentes, imagina os seres humanos que nos relacionamos. A gente fez um vídeo há pouco tempo atrás sobre a importância do não, do quão é importante a gente dizer não para as pessoas, do quão é importante a gente colocar limites, dizer o que a gente gosta, o que a gente não gosta, onde a gente quer ir, aonde a gente não quer ir, deixar claro isso para o outro. Mas será que a gente está aceitando o não como resposta? Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor estão o tempo todo sinalizando pra gente o quanto que elas não concordam com nossas opiniões, o quanto elas não querem fazer o que a gente quer que elas façam, e a gente não aceita isso. E a gente vai matando a plantinha que tem dentro delas, sabe? Por que a gente sempre tem que saber exatamente o que é bom pro outro? Porque só nós temos as soluções para os problemas dos outros. No geral, a gente não tem soluções nem para os nossos próprios problemas, então imagina para o problema do outro. A proporção em que a gente consegue dizer não para as pessoas e dizer o quanto que certas coisas nos chateiam, o quanto que certas coisas não estão legais pra gente, o quanto que a gente não se sente à vontade e o quanto que mil coisas a gente quer dizer não, tem que ser a proporção que a gente aceita também tomar nãos das pessoas, aceita também as opiniões das pessoas e aceita que elas nos digam que o que a gente acha que é melhor para elas não é o melhor para elas. É difícil, eu sei que é difícil. Assim como as plantas, a gente precisa entender que as pessoas nem sempre vão dizer sim pra gente. E tá tudo bem. E isso tá em vários aspectos da nossa vida. Por exemplo, a gente fala alguma coisa pra alguém. Se essa pessoa faz, sei lá, uma cara feia pra gente, a gente já não aceita a reação daquela pessoa. Porque a gente entende que aquela reação de discordância conosco é uma negação à nossa ideia, e a nossa ideia que nos representa, a pessoa está dizendo não para a gente e a gente já fica com raiva da pessoa. Aceitar não das pessoas, aceitar que as pessoas podem discordar da gente, é um exercício, assim,
incrível. No caso das plantas, elas não concordaram comigo no lugar que eu coloquei elas, com a quantidade de água que eu dei para elas e talvez até com a falta de luz que eu dei para elas. Então elas morreram. Mas os seres humanos, eles continuam vivos, se eles não concordam com você. E podemos conversar com eles para entendê-los, para saber o que passa na cabeça deles, o que podemos fazer para nos entendermos melhor. Por que a gente tem que ser dono da verdade? Por que só a gente sabe o que é bom para o outro, se nós nem temos a vivência que o outro tem na vida dele? Se nós nem vivenciamos a vida do outro. A mesma coisa são os cachorros. Às vezes o cachorro não quer fazer o que você quer, porque ele não acha que é bom o que você quer. Dependendo do que seja, você precisa dizer não pra ele e pronto, então ele estraga a sua casa inteira. O cachorro também é um ser que pode discordar, ele não quer parar de latir, então ele não vai parar de latir. Né, filha? Né, filhinha de mamãe? Né, coisa rica de mãe, coisa riquinha de mamãe. O que a gente precisa entender é que o outro pode não concordar com a gente. Ele tem esse direito e pode ter reações diferentes do que a gente espera. Conviver com isso é que é a grande magia da convivência, do que é conviver. Conviver é muito difícil. Conviver, por mim eu só vivia com as plantas, mas por elas não viveriam comigo, porque comigo elas morrem. Essa coisa de entender, de perceber, às vezes é um sinalzinho de nada que o outro tá te dando que você não se liga, que ele não quer fazer, ele não quer, ele quer ir para outro caminho, que quer, sabe? Não quer. Importante dizer também que as plantas são diferentes entre elas. Cada plantinha tem uma coisinha que ela gosta mais do que a outra. E as pessoas também, não dá para você cuidar de suculenta igual você cuidaria de cacto. Não dá para cuidar de cacto igual você cuidaria de suculenta. Cada uma tem o seu, entendeu? Cabe a nós dar uma observada aí, a gente não ser o chato do rolê, querendo colocar todo mundo da mesma forma que você aprendeu que todo mundo tem que ser. Que às vezes aí na sua casa só tem gente o quê? Gente suculenta. O pessoal só tem gente suculenta. Se não regar de assim já não, fica meio, não me regou. Você vive numa comunidade de suculentas, pessoas suculentas. Pessoas que têm o mesmo tipo de visão de mundo, uma mesma forma de viver. E aí você sai pra vida, você vai encontrar cacto, você vai encontrar samambaia, você vai encontrar pata de elefante, pessoas que pensam e agem diferente de você, do que você aprendeu. E tá tudo bem. Você só não pode querer impor para essas pessoas a forma suculenta de viver. Você só não pode querer que elas vivam igual a sua família suculenta. Elas têm o jeitinho delas de viver a vida. E tá tudo bem. E na floresta, se você for na floresta, não tem planta brigando, se desentendendo. As plantas todas se entendem. As árvores se entendem com as plantas, todo mundo ali se entendendo. Ninguém briga, porque todo mundo entende que cada um é cada um. Talvez a gente precise ouvir mais. Eu discordo de você. Eu não concordo com a sua forma de ver. Eu tenho uma opinião diferente. E conviver com isso, só conviver com não. Quero fazer tal coisa, não concordo. Até porque você também diz não, você também pode dizer não quando você não concordar e não quiser realizar coisas que os outros queiram que você realize. Gente, eu aprendi tudo isso só com planta, só criando planta na quarentena, tá vendo? E olha que elas morreram, hein? Imagina se elas tivessem aí sobrevivido, fizessem. Quanta coisa boa que ia dar, né?